Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O Espiritismo, pecado mortal, uma grave ofensa ao Deus Criador. A alma humana, por ser imaterial, é incorruptível e após a morte está sob o domínio de Deus, aguardando o juízo final e a ressurreição da carne, para voltar a unir-se ao corpo de que é a forma. É uma injúria ao Criador e uma forma de magia diabólica pretender evocar uma alma para entrar em comunicação com os homens aqui na Terra. Nisto só pode haver charlatanismo ou ocasião para que o demônio possa enganar as pessoas que ousam desobedecer à lei de Deus que condena tal prática. É uma blasfêmia, uma heresia, pois afirmar que a alma possa reencarnar em diferentes e sucessivos corpos. A seita espírita, entre outras coisas, nega a inspiração divina da Bíblia, nega a autoridade do magistério da Igreja, nega a instituição divina da Igreja, nega a suficiência da revelação, nega o mistério da Santíssima Trindade, nega a existência dos anjos, nega a existência dos demônios, nega a divindade de Jesus, nega os dogmas de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua, Assunção e Maternidade Divina, nega a nossa redenção por Cristo, e é o mais grave, nega o pecado original, nega a possibilidade do perdão dos pecados, nega o valor dos sacramentos, nega a eficácia redentora do batismo, nega a presença real de Cristo na Eucaristia, nega o valor da confissão, nega o juízo particular depois da morte, nega a existência do purgatório, nega a existência do céu, nega a existência do inferno, nega a ressurreição da carne, nega o juízo final. Apesar de tudo isso, muitos insistem em afirmar que o Espiritismo e o Cristianismo ensinam a mesma coisa. Diz na Sagrada Escritura: mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, maldito. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Gálatas 1, 6, 10. Portanto, notemos bem, o Evangelho segundo Allan Kardec é um anátema. Ele e seus seguidores são excomungados, alerta São Paulo. O católico crê que após esta vida há céu e inferno. O espírito nega, crê em novas reencarnações. A Bíblia condena a reencarnação, a incorporação de espíritos e a comunicação com os mortos, a chamada necromancia. Portanto, condena o espiritismo em geral e o kardecismo em particular. Sobre a encarnação, lemos de forma clara e inequívoca nas Sagradas Escrituras. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida o juízo. Hebreus 9, 27. Somos salvos pelo sangue do Senhor, pela graça justificadora, e não por sucessivas reencarnações purificadoras. Jesus disse a São Dimas, o bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus eliminou nitidamente, nesta expressão, a chance de qualquer reencarnação. Dimas não reencarnaria muitas vezes para ser salvo. O Espiritismo nega 40 verdades essenciais da doutrina cristã, ensina a reencarnação, afirma a aparição dos espíritos do além, evocados pelos médiuns, e ensina muitas outras heresias opostas à doutrina cristã, negando principalmente o poder salvador de Jesus Cristo. Allan Kardec, no seu livro de Médiuns, segunda edição, página 336, recomenda iludir os cristãos, aceitando no começo suas convicções, para depois, pouco a pouco, lhes tirar. Daí vale para os cristãos a advertência de Jesus:
Cuidai dos falsos profetas que se apresentam em pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Mateus 7,15. O que diz a Bíblia claramente sobre as práticas espíritas? Lemos em Deuteronômio 18, 9 e 14. Não se achará no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. Em Levíticos lemos as seguintes palavras: se uma pessoa recorrer aos espíritas, adivinhos, para andar atrás deles, voltarei minha face contra esta pessoa e a exterminarei do meio do meu povo. Qualquer mulher ou homem que evocar espíritos será punido de morte. Levíticos 20, 6, 27. O espiritismo kardecista costuma professar os seguintes pontos. Primeiro, o homem se compõe de alma e espírito, dotado de inteligência, vontade e consciência moral. As almas foram todas criadas simples e ignorantes, em igualdade de condições. Enveredam-se, porém, pelos diversos caminhos do bem e do mal, em virtude da sua liberdade de arbítrio. Devem, mediante sucessivas encarnações, purificar-se dos pecados e das paixões imoderadas, a fim de atingir a perfeição. A lei do karma, segundo o qual cada um, na encarnação seguinte, paga os desvios da vida anterior, rege as encarnações do espírito. Segundo, Jesus Cristo não passa de um espírito muito evoluído através das suas sucessivas reencarnações. Esta maneira de conceituar Jesus Cristo bem mostra que o espiritismo não pode ser fundido com o cristianismo, pois para os cristãos é essencial professar que Jesus é Deus feito homem. A encarnação de Deus Filho nada tem a ver com a reencarnação espírita. Terceiro, a salvação decorre não da graça de Deus, mas do esforço pessoal de cada indivíduo que procura se purificar do pecado original, ou seja, dos pecados cometidos em outras encarnações anteriores. Uma vez livre das encarnações, o espírito do indivíduo deve gozar de felicidade no reino dos céus. Os espíritas rejeitam radicalmente o conceito bíblico do inferno. Como se vê, não pode haver espiritismo cristão. Diz na Sagrada Escritura: não recorrais aos médiuns, nem consulteis os espíritos, para não vos tornardes impuros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos 19, 31. E também, se alguém recorrer aos médiuns e adivinhos, prostituindo-se com eles, eu voltarei minha face contra ele e o eliminarei do meio do povo. Levíticos 26. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti estas nações. Deuteronômio 18, 10, 12. São tantas e claras e contundentes as palavras do Senhor ensinadas a nós na Escritura. É, portanto, proibido aos católicos participar desta seita, pois diz novamente a Sagrada Escritura: não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. A vaidade, o orgulho e a soberba humana, em tentar encontrar Deus, cada um à sua maneira, onde a maioria tenta adaptar Deus conforme as suas necessidades e conveniências terrenas, faz o mundo tornar-se um grande mercado de religiões e seitas diversas, buscando cada uma a sua própria interpretação da palavra de Deus. Os católicos que se derem a esta prática condenada pela Igreja podem e devem abandoná-la com urgência.
Devem procurar um sacerdote, fazer uma confissão clara dos seus pecados e prometer a Deus nunca mais se dar a essas práticas. É preciso também destruir todo o material, livros, imagens, gravuras, vestes, etc., usadas e consagradas nesses cultos. O pecado dessas práticas é contra o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Isto ofende a Deus. A Bíblia condena a reencarnação, a incorporação de espíritos e a comunicação com os mortos, a chamada necromancia. Portanto, condena o espiritismo em geral e o kardecismo em particular. Diz o padre Guilherme Vessen sobre o espiritismo: o espiritismo consiste em pretensas ou verdadeiras comunicações com os espíritos do outro mundo ou as almas dos defuntos para descobrir coisas secretas relativas a esta ou a outra vida. Digo comunicações pretensas, supostas, porque é sabido que grande número de médiuns, isto é, de pessoas de que se servem os espíritos para receberem as respostas dos espíritos ou das almas, os profissionais do espiritismo, têm sido convencidos de fraude. 90% pelo menos dos casos de comunicações espíritas são vergonhosas trapaças. Digo, em segundo lugar, comunicações verdadeiras, porque sábios verdadeiros e conscienciosos têm verificado a verdade de certas comunicações, de sorte que forçoso é admitir que nem tudo é fraude. Por conseguinte, às vezes há espíritos que se comunicam. A questão é esta: a que espíritos devem ser atribuídas essas comunicações? Em outras palavras, quem é o espírito que se manifesta? Não são almas dos defuntos. O dogma católico admite, para as almas que passaram os umbrais da eternidade, 2 estados definitivos e um intermediário, mas passageiro. Ou elas estão no inferno, ou no céu, ou no purgatório. Ora, em qualquer estado destes em que elas se achem, não está na possibilidade delas aparecerem a quem as invoca. As do inferno estão presas pela corrente da justiça divina, que fixou a sua desgraçada sorte para a eternidade deste horrendo calabouço de que os demônios são guardas. As que estão no céu, no purgatório, estão em perfeita conformidade à vontade de Deus e, portanto, nunca elas se manifestam senão por fins altíssimos, dignos da infinita sabedoria de Deus, como auxiliares com preces e santos sacrifícios essas almas, ou converter algum pecador. A regra geral que Deus tem estabelecido para as almas que passam desta para outra vida é que o espírito vai e não volta. Portanto, não são as almas que se manifestam, é o demônio. A prova é que, na maioria dos casos, essas comunicações tendem ao erro e à falsidade, que é o caráter próprio daquele que tem o título de pai da mentira. Sem dúvida, há às vezes algumas verdades enunciadas, mas é para mais facilmente induzir ao erro. Assim dirão que há purgatório, mas que não há inferno, ou então que fulano está no inferno, mas que a condenação não é eterna. Outras vezes são respostas ambíguas e contraditórias. Para um católico não pode haver dúvida, é o demônio. Acrescentemos o que em mais de uma circunstância se tem dado. Se algum dos circunstantes se acha munido de água benta, um crucifixo, uma medalha, o espírito ou fica mudo ou dá respostas incoerentes. Vejamos, aliás, quais as consequências resultantes do espiritismo, para mais vermos a intervenção diabólica, porque pelos efeitos melhor se conhece a causa. Uma das consequências que mais avultam é a loucura. É um fato notório. O diretor do Hospício dos Alienados, Pedro II, no Rio, declarou há anos passados que 75% dos alienados eram vítimas do espiritismo. Que dizer do suicídio? Quem ignora que os tenha havido e só motivados por esta causa? Quantos desgraçados entre esses cegos a quem Satanás leva pelo cabresto até esta última cegueira?
quanto às imoralidades praticadas, muitas vezes, em certas reuniões espíritas, delas nem convém falar. Há outras consequências, de outra ordem mais transcendente, em que o Espiritismo impele seus adeptos à heresia e ao erro. É principalmente entre os espíritas que se encontram os que negam a divindade de Jesus Cristo, da confissão, da Igreja, os que ridicularizam as práticas religiosas, aprovam o ensino ateu. Basta! Fica claro e evidente que as pessoas que se entregam a essas práticas cometem pecado mortal. Não só porque desobedecem à Igreja, que as proíbe, mas também porque procuram colocar-se em comunicação com o espírito das trevas, o inimigo de Deus, o que é proibido pela Sagrada Escritura. Entre ti não se achará quem pergunte a um espírito divinatório nem aos mortos. Deuteronômios 18, 2. Os espíritas são hereges porque negam verdades reveladas e aderem a erros condenados, renunciando desta arte ao título de católicos. Estão fora da Igreja, se não renunciarem a essas práticas, não se salvam. Há o inferno, suplícios eternos. É horroroso, mas é certo. A porta do inferno é o pecado mortal. Há também um céu, morada de Deus, mansão dos anjos e santos, uma glória, uma felicidade eternas. A chave de ouro do céu é a oração. Se quereis evitar o inferno, merecer o céu, é absolutamente preciso rezar. Fonte, trecho do livro O Pequeno Missionário, Manual de Instruções, Orações e Cânticos, coordenado pelo padre Guilherme Vessen, missionário da Congregação da Missão, 6ª edição, de 1953. O espírito humano tem uma sede insaciável do desconhecido, e onde ele rejeita o ensinamento da revelação, onde orgulhoso se despe de tradições veneráveis, onde campeia unicamente confiado em si próprio, logo miseravelmente sucumbe, aceitando quantas práticas obscuras se lhe inculcam por via da superstição. O Espiritismo é uma dessas decadências da razão humana, fora da devida medida da religião. Recusa a lição do Cristo e aceita as ninharias que supõe virem de hipotéticas entidades. Não quer saber de padres, mas submete-se a médios, verdadeiros energúmenos como as pitonistas da antiguidade. Repele por misteriosos os sacramentos, porém é ávido por receber os oráculos da mesa falante. É deplorável. A reencarnação é uma doutrina filosófica que prega a transmigração da alma ao considerá-la suficientemente independente do corpo para que não esteja ligada a ele de modo exclusivo. Depois da morte, ela une-se a outro corpo para começar nova vida. A alma é semelhante a um homem que tem de mudar-se regularmente. Em uma determinada data, deixa necessariamente uma morada para ir habitar em outra. Verdadeira heresia, condenada pela Igreja Católica, que se opõe de forma abissal à doutrina da ressurreição. Nos ensina em seu Catecismo Maior, São Pio X, dizendo: chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da Igreja, bem como o atribuir a uma ação ou a alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. O sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada ao seu culto. A heresia é um erro culpável da inteligência, pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade de fé. O primeiro mandamento proíbe todo o comércio ou trato com o demônio e filiar-se a seitas anticristãs. Quem recorre ao demônio e o invoca, comete um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. Todas as práticas do espiritismo são proibidas porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica, razão porque foram justamente
interditas pela Igreja. Fonte Catecismo Maior de São Pio X, dos Mandamentos que se referem a Deus, parte 1. A alma humana é religiosa por natureza. Fechando-lhes as fontes verdadeiras e únicas, ensinadas por Cristo através de sua Igreja, ela se apega a grosseiras ilusões e erros. A alma tem sede de fé, e ao desviar-se da verdadeira religião, ela se apega com frenesi aos mais diversos substitutos da religião, a caricaturas grotescas de fé, como o protestantismo, espiritismo, maçonaria e tantas outras seitas heréticas. Quem não crer no credo, acreditará em coisas ridículas. O homem culto de hoje, o filho iluminado do século XX, sorri talvez da ingenuidade dos antigos, dos que vivem e mantêm a tradição, mas não veem que o centro das grandes cidades, milhares de indivíduos cultos e modernos, são verdadeiros escravos dos costumes supersticiosos. A infinidade de adivinhações, revelações dos espíritos, a cartomancia, ler a sorte pelas linhas da mão, determinar o horóscopo pelas constelações da hora do nascimento, numerologia e etc. Mas, em particular, a estupidez do espiritismo, com seu ocultismo abalador dos nervos e destruidor da saúde, fazendo dos seus sectários candidatos fortíssimos ao manicômio. Pobre homem moderno que não quer crer. Até as orelhas estás metido nas crendices porque não quer ter fé. Quantas coisas acreditam os que não querem crer em Deus? Não se vai mais à confissão nem à comunhão. Afinal, quem ainda acredita nisso? Mas espera ansiosamente, horas a fio, na antecâmara de uma cartomante ou de um centro espírita para poder tomar um passe. Aquela mesma que não costuma rezar, por não ser moderno, procura saber o futuro mediante o bilhetinho puxado de um rato branco. Numa casa moderna, não fica bem um crucifixo na parede, mas sim uma ferradura enferrujada na soleira da porta, porque esta traz sorte. Medalha de Nossa Senhora ao pescoço, a fim de lembrarmos e imitarmos a virtude de Maria Santíssima? Não, fora com essas coisas da Idade Média. Hoje tem-se um trevo de 4 folhas guardado na carteira. Nada como isso para dar sorte. Ou somos verdadeiramente católicos, ou somos supersticiosos. Quando se malogra o anseio da alma humana pela religião, viva, real e pura, ele se manifestará em extravagâncias doentias. A verdadeira fé é para a humanidade um rio vivificante e abençoado. A incredulidade, pelo contrário, um dilúvio devastador que sepulta o terreno fértil debaixo do lodo nauseante. O Espiritismo, portanto, tem alguma coisa a ver com o Evangelho de Cristo? Evidentemente que não. Da Santíssima Trindade, a fé na Igreja, da divindade de Cristo ao juízo final, o Espiritismo renuncia praticamente todo o credo cristão. Deus nos deu os sentidos, a razão e a fé. Pelo sentido, nós entramos em contato com as coisas sensíveis que lhes são proporcionadas. Pela razão, atingimos coisas superiores aos sentidos, coisas intelectuais. Mas, pela fé, Deus nos dá o modo de atingirmos, por um conhecimento mais elevado, as coisas divinas e o próprio Deus. A razão criada por Deus, para Deus mesmo, só encontrará repouso em Deus, verdade primeira. O homem que não tem fé só conhece na medida de seus sentimentos e de sua razão. O homem que possui a fé vai mais longe, percebe o insensível, atinge o invisível em certa medida, entra na participação da ciência e da razão de Deus. Assim, tudo se subordina à fé. Tudo entra na ordem sobrenatural. O olhar de nossos olhos, os pensamentos de nosso espírito, acham leis que os salvaguardam, os preservam dos embates, os dirigem ao bem, leis que os fazem atingir o próprio Deus.
Debaixo de todas as coisas, o homem encontra a vontade de Deus, boa, bela, perfeita. E nela o homem se alegra. O homem de fé vai mais longe e diz imediatamente: Nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento. Eis a verdadeira sabedoria, eis nossa verdadeira grandeza. Os olhos não veem nada disso, é verdade. A razão humana não a alcança, é também verdade. Mas Deus nos deu a fé precisamente para nos tornar atentos ao que nossos olhos não veem. É a fé que nos faz acreditar nas coisas invisíveis, diz São Paulo. Caros católicos, defendam e conservem sua fé católica. Não acreditem no trevo quadrifólio, nem na cartomancia, mas creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não acrediteis no rato branco ou na ferradura atrás da porta, senão no Filho de Deus, Jesus Cristo, Salvador nosso. Não acrediteis em fantasmas ou nas ilusões espíritas. Crê no Espírito Santo, na ressurreição da carne e na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.